Olá, camaradas! No vídeo de hoje, veremos dois conceitos fundamentais da economia política: a concentração e a centralização de capital. Usaremos como referência principal o verbete escrito pelo economista Anwar Sheikh no livro Dicionário do Pensamento Marxista. Sheikh aponta para dois aspectos distintos do capital. O primeiro aspecto está relacionado ao processo do trabalho. Nesse processo, o capital atua como massa concentrada de meio de produção que comanda o exército de trabalhadores. Em relação ao capitalista individual, o capital constitui uma riqueza social concentrada sob seu domínio. Marx distingue dois processos que atuam sobre esses aspectos do capital: a concentração e a centralização do capital. A concentração do capital diz respeito ao processo de crescente concentração por meio da acumulação, enquanto que a centralização do capital se trata do processo de crescente concentração através da concorrência e do crédito. Não se preocupe que vamos entender isso melhor no decorrer de nossa aula. Podemos entender a acumulação como um reinvestimento do lucro em métodos de produção mais sofisticados. O processo de desenvolvimento de novos métodos de produção resultam em um aumento da escala mínima de investimento e no aumento da composição orgânica do capital. Com isso, ocorre uma crescente concentração do capital em relação ao processo de trabalho. Como explica Sheikh, embora a acumulação tende a aumentar o volume de capital à disposição de cada capitalista particular, a divisão da propriedade entre membros da mesma família, o aparecimento de capitais novos que se separam de capitais antigos e o nascimento de novos capitais tendem a aumentar o número dos próprios capitalistas e, portanto, a diminuir o capital social concentrado nas mãos dos capitalistas individualmente. Sendo a acumulação comparativamente lenta em relação a esses últimos fatores, o efeito líquido da propriedade tende a ser uma descentralização. O resultado final, portanto, é a acumulação concentrada do capitalismo no processo de trabalho, mas tende a descentralizar a sua propriedade. Além disso, a concorrência e o crédito atuam favorecendo a concentração do capital. A concorrência viabiliza investimentos em larga escala por conta da diminuição do custo de produção por unidade, enquanto que o crédito permite o financiamento desses investimentos, intensificando a concentração de capital no processo de trabalho, como explica Sheikh. Ao mesmo tempo, como a concorrência destrói os capitalistas mais fracos e o sistema de crédito permite ao forte engolir o fraco, o crédito e a concorrência levam uma concentração da propriedade dos capitais que mais que compensa a tendência descentralizadora que decorre diretamente apenas da acumulação. O modo de produção capitalista atua gerando uma crescente concentração e centralização do capital social. Marx mostra que tanto a concentração quanto a centralização do capital surge da concorrência e, por sua vez, ajudam a intensificar essa concorrência. Na visão da economia burguesa, a centralização e a concentração de capital geram um efeito de antítese, inviabilizando a concorrência perfeita. Mas, para Marx e Sheikh, o processo de concentração e centralização de capital intensificam a concorrência. E como terceira perspectiva, temos os marxistas da teoria do capitalismo monopolista, que argumentavam que o capitalismo passou da fase concorrencial, a primeira fase do capitalismo, para uma fase de monopolização, no final do século XIX e se consolidou no início do século XX. Marx e a economia burguesa analisaram a concorrência na primeira fase do capitalismo. Esse período de transição da fase do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista significou o colapso da concorrência, ou pelo menos da concorrência como forma dominante, na visão dos marxistas adeptos à teoria do capitalismo monopolista. Isso deu origem à chamada concorrência imperfeita, do oligopólio e do monopólio. Os principais autores do capitalismo monopolista são Paul Baran e Paul Suisse, e foram dominantes dentro da economia marxista. Os simpatizantes dessa teoria, segundo Sheikh, argumentam que o capitalismo moderno é regulado, em última análise, pelo resultado do equilíbrio de forças entre os monopolistas, os trabalhadores e o Estado. Alguns autores mais recentes, incluindo o próprio Sheikh, argumentam que o processo de concentração e centralização do capital, assim como afirmava Marx, na realidade,
intensificam a concorrência.